Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 264. A agenda de negócios de impacto flopou? Bom, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que coloca de pé esse podcast desde 2019 e assim, de forma independente, na cara e na coragem, a gente já ultrapassou a marca dos 260 episódios rumo à nossa meta de 2026, que é chegar no episódio 300. Agradeço as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Quer colaborar também, passa lá no Apoia-se, o link está na descrição. Ou você pode colaborar pelo meio do Pix. Pix nosso é fabio.deboni@gmail.com. Manda uma caixinha aí pra gente. Fortalece demais a nossa correria aqui. Divulgo também a Baru Inovação Social, que é a minha consultoria. A gente está trabalhando aí com projetos super legais, Brasil adentro. E sempre aberto a trocar ideias, tomar cafés presenciais ou virtuais e a gente poder explorar novas oportunidades de parceria. Bom, resumão do episódio. Para quem acompanha a agenda de negócio de impacto desde o seu início ali, dos anos 2010, quando ela emergiu, aqui um pouquinho antes na gringa, parece que de uns tempos para cá ela deu uma flopada. Será? Por que rolou essa flopada? Bom, ao longo do papo a gente vai refletir sobre possíveis causas dessa possível flopada e também pensar sobre essa conjuntura da agenda. Afinal, para onde ela vai? Bom, então vem comigo que no caminho eu te conto. Sem mais delongas, partiu para o papo. Tem voz, tem nascente, tem voz, tem corrente, tem sal na pele, no dente, no mar, na semente, tem. Bom, afinal, a agenda de negócio de impacto flopou? Bom, se você que é ouvinte raiz aqui sabe que a proposta do podcast não é entregar de bandeja respostas simples e fáceis. Muito pelo contrário, tá bem? É óbvio que a gente vai ter que refletir junto. É óbvio que a gente vai cavar um pouco mais fundo aqui nessa conversa. Então, bora lá, né? Bom, primeiro vamos lembrar do contexto dessa agenda de negócio de impacto, não é mesmo? De onde que ela veio, na verdade? E a gente precisa lembrar que ela vem lá do começo dos anos 2000, do Reino Unido. Ao longo do final da primeira década dos anos 2000, ela vai ganhando corpo e ela vai partindo dos países do G7. Então, nós estamos falando dos países ricos, tá? Eles criaram as suas forças-tarefas de negócio de impacto, de finanças sociais, tinham vários nomes. Em geral, finanças sociais era o nome. Essas forças-tarefas mobilizaram atores locais, fizeram mapeamentos diagnósticos e começaram a traçar um certo plano de voo para cada país, no sentido de alavancar essa agenda. Tinha dinheiros parados em certos lugares, por exemplo, no Reino Unido, dinheiro de loteria, dinheiro de fundos de pensão, etc. E a ideia era um pouco canalizar esse dinheiro, colocar esse dinheiro a serviço de promover impacto social / ambiental positivo. De uma maneira muito simplificada, era um pouco esse o tom da história. A partir desse rolê dos países do G7, essa agenda começou a ser mobilizada em países emergentes e o Brasil entrou nessa jogada ali a partir de 2012, 13, 14. O Brasil entra nessa onda junto com outros países emergentes. Então o Brasil, a partir dali, a coisa começa a ganhar um corpo. Não quer dizer que essa agenda começou no Brasil a partir desse esforço, já tinha esforços anteriores. A Artemisia, a Vox, por exemplo, que são atores chaves dessa agenda, são anteriores a isso, são de 2000
2009, por aí, final da primeira década dos anos 2000. Então já tinha atores ali fazendo coisas. Já tinha a iniciativa do PNUD, de negócios inclusivos, tinha um monte de coisa antes, tá bom? Inclusive a gente já tratou sobre isso em outros episódios por aqui. Então essa agenda foi ganhando corpo e foi se estruturando, se institucionalizando e mobilizando uma série de atores. Corta para esse boom pré-pandemia, ali por volta dos 2016, 17 até a pandemia, essa agenda ganhou um boom, ganhou um impulso bastante interessante, ganhou corpo, mobilizou uma série de atores, ganhou um certo destaque, vamos dizer assim, e aí, obviamente, veio a pandemia e ela respirou por aparelhos durante a pandemia. Vamos lembrar, né? Vários negócios de impacto passaram por sérias dificuldades, vários quebraram. Houve uma série de fundos emergenciais para ajudar essas organizações, não só negócios, mas organizações dinamizadoras, a passar por essa fase da pandemia. Tivemos um governo absolutamente complicado, que desmobilizou comitês, espaços de participação, dentre eles o Comitê Dano Impacto, que por sagacidade ali de quem estava na época conseguiu contornar. Bom, todo o debate da renda básica universal, da ajuda emergencial, tudo isso aconteceu durante a pandemia. Você se lembra, né, amigo ouvinte? Pois é, então durante a pandemia a agenda deu uma certa, passou por um certo refluxo, ainda que pontualmente um ou outro negócio se deu muito bem, um ou outro dinamizador se deu muito bem nesse período pandêmico. Chegamos na pós-pandemia. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? Bom, de um lado, a agenda ganhou tração no governo federal, né? A Impacto, o Simpacto e tal, basicamente é trazer essa agenda para a política pública federal, mobilizar órgãos federais, bancos públicos, etc., para fomentar esse tema, para colocar recurso e energia nessa agenda. Isso está acontecendo, tá bom? Aliás, vou contar meu envolvimento com a Impacto. Eu fui do Comitê da Impacto em 2017, quando ela foi criada no governo Temer. E sim, era um período que eu vou chamar de vacas magras, tá? E a gente estava lá fortalecendo essa agenda até quase que o final do governo Bolsonaro. Eu estava nesse comitê, representando o GIF na época, que eu era membro do conselho do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. E eu era um associado do GIF que estava em Brasília, que transitava bastante bem nessa agenda, como transito até hoje. Depois veio o governo Lula, Lula 3, e essa agenda renasceu com força, com pompa e circunstância. Novas pessoas entraram no comitê e por aí vai. E parece que foi criado ali, né, no governo Lula 3, que não é verdade. Essa agenda vem de antes, tá bom? Vem de 2017. De todo modo, ela segue crescendo e fomentando a ideia de um sistema nacional de negócio de impacto, que é o Simpacto, agora chamado de Sistema Nacional de Economia de Impacto. E a ideia é mobilizar estados e municípios nessa agenda. Isso está acontecendo, acho que é o caminho adequado mesmo. Sebrae também, o Sebrae Nacional, ganhou bastante tração nesse tema e vem mobilizando estados. Tem estados bastante engajados, o Sebrae, já outros entrando ainda no tema. Bom, e lembrar que antes da Impacto criar seu Comitê Nacional em 2017, o Rio Grande do Norte já tinha criado o seu Comitê Estadual, então anterior ao nacional. E depois de todos esses anos, como é que anda a agenda por lá no Rio Grande do Norte? Tá aí uma dica de matéria ou de tema para ser explorado aí no campo, para a gente debater mais. Bom, quer apoiar a gente a cavucar pautas como essa? Bora lá, passa no Apoia-se ou no Pix, dá uma força aí pra gente. Bom, e sim, muitas vezes essa agenda chega nos estados e municípios meio de paraquedas, sobretudo no poder público. E aí olha o copo meio cheio aí, oportunidade de formação de gestores públicos, de servidores públicos nessa agenda de economia de impacto, negócio de impacto e por aí vai. Isso está acontecendo, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, que tem financiado coisas super interessantes. Por exemplo, a parceria com o Fundo Casa, já teve parceria com a Artemisia e tem colocado recurso, bastante recurso, para fomentar iniciativas
que dialogam com essa agenda de negócio de impacto Brasil adentro. Sensacional. Bom, então, só para dizer que quando a agenda penetra no poder público e ela vira política pública, aí sim a gente vai ver a coisa ganhar escala. Então, no pós-pandemia, a gente tem esse primeiro aspecto, que é a agenda virando política pública em termos federais e percolando para estados e municípios. Bom, a segunda dimensão aqui da agenda no pós-pandemia é que os fóruns de finanças sociais e investimento de impacto, os eventos que eram a cada 2 anos, era o grande evento do setor, tá? Eles viraram Impacta Mais. Já falamos sobre isso aqui outras vezes. Então, viraram Impacta Mais e o Impacta Mais segue sendo esse evento agora anual que toca a agenda aí, que toca o bumbo do setor. Bom, aliás, a próxima edição do Fórum, né, do Impacta Mais, será dia 20 e 21 de maio, em São Paulo. Eu vou estar lá, já comprei meu ingresso, tá? Aliás, acho que vale a pena, menos pela agenda em si. A minha concepção segue bastante mais do mesmo, mas mais para fazer conexões, reencontrar pessoas queridas, trocar figurinhas, isso é muito legal. Bom, eu não tenho nenhum apoio, tá? Por causa do podcast, eu tô indo na raça mesmo. E a ideia é, estando lá, poder pensar novas pautas, promover o encontro do podcast de ouvintes e apoiadores. Isso, certeza. Aliás, se você estiver por lá, ou for de São Paulo, ou Redondezas, dia 20 de maio, Happy Hour, pode botar na sua agenda aí, a gente vai definir o local em breve. Então, os fóruns de finanças sociais que eram os eventos a cada 2 anos, que ICE, Vox, no início ICE, Artemisia e Vox tocavam, eram incríveis. No pós-pandemia viraram Impacta Mais e que se tornaram anuais. Então acho que ainda segue valendo. Obviamente tem uma série de outros eventos regionais, Brasil adentro, que se desdobraram nessa capilarização que a agenda ganhou, e isso é muito legal também. Bom, o terceiro aspecto aqui é uma questão de nomenclatura / compreensão da agenda, porque a agenda era finanças sociais e negócio de impacto, finanças sociais depois virou investimentos e negócio de impacto e agora virou economia de impacto. Já falei sobre isso outras vezes, essa mudança de nome, ela vai muito além de uma mudança de nomenclatura, tem uma compreensão por trás aí. Bom, e esse alargamento do tema, né, economia de impacto, tem claramente um esforço de sair do gueto, de sair da bolha, né? E de criar pontes com agendas afins, tipo energia limpa, energia verde, essa agenda, toda a agenda de descarbonização e por aí vai. Ainda que esse alargamento traga consigo uma série de desafios e dilemas. Se antes disso a agenda já sofria certa crítica por tudo ter virado impacto, impacto virou uma coisa meio diz muito e diz pouco, né? Imagina agora que virou economia de impacto e alargou mais ainda. De todo modo, esse parece ser o caminho para onde as placas tectônicas estão indo. Esse caminho de tentar sair de um gueto, tentar criar mais pontes com áreas afins e ganhar mais tração, mobilizar mais capital e mais atores para esses temas, entre aspas, de impacto. A ver os próximos cenas dessa novela. Bom, uma outra dimensão aqui da agenda no pós-pandemia é que, na minha visão, a agenda perdeu o frescor que ela tinha, aquela coisa inovadora, e virou algo meio manjado, ficou meio batido, sabe? Da mesma forma que ela se capilarizou e segue capilarizando o Brasil adentro, isso é fundamental, é fantástico. Ela foi perdendo o elemento de novidade e ela foi sendo incorporada de diferentes maneiras
pelos mais diferentes atores e setores. Então tem coisa super legal, por exemplo, movimentos de base, cooperativas, associações, tal, sobretudo a agenda da bioeconomia. Tem essa galera que era mais, entre aspas, refratária a essa discussão de negócio de impacto, começando a olhar para esse tema e se colocando, disputando esse espaço. Acho super legal isso. Por outro lado, tem umas apropriações e umas correlações que são meio... Você põe uma lupa e fala, mas cadê o impacto positivo aqui? Tá difícil de enxergar, sabe? Então, na minha visão, a agenda perdeu o frescor que ela tinha, aquela potência inovadora, e foi se diluindo e ficando meio manjada. Natural que acontecesse, mas enfim, a gente está trazendo aqui uma certa caracterização da agenda de negócio de impacto nessa fase pós-pandêmica. Bom, um outro elemento aqui é que a filantropia brasileira segue tentando encontrar o seu lugar nessa agenda. Lá na década de 2010 até a pandemia, a tese que a gente construiu passava pelo engajamento de institutos e fundações no tema, mas pondo grana para apoiar organizações dinamizadoras e para fomentar essa agenda, o ecossistema, estudos, mapeamentos, eventos, censos, etc. A ideia era que essa área da filantropia não reproduzisse seu modus operandi no campo da sociedade civil, ou seja, de incorporar essa agenda de negócio de impacto e passar a operar os seus próprios projetos, seus próprios programas de aceleração, etc. Ainda que o tema dos negócios de impacto siga restrito dentro desse universo da filantropia, não é a grande maioria, por exemplo, dos associados do GIF, do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que está totalmente engajado nesse tema de negócio de impacto. Não é. Aliás, ainda é uma minoria. Mas, ao que parece, esse é o caminho que está em curso nesse momento, de que aqueles que já estão sintonizados nessa agenda tendem a operar os seus próprios projetos nessa agenda. E aí eu acho que tem uma distorção de uma ideia inicial que eu e outros atores aí a gente fomentou nesse tema, nessa correlação filantropia e agenda de negócio de impacto, a ver para onde está indo, tá bom? E claro, as organizações dinamizadoras e quem produz conhecimento, quem produz mapeamentos, quem produz conteúdo sobre o tema, toda essa galera segue em busca de recurso, né, da tão sonhada sustentabilidade financeira, se é que isso existe de fato, e poderia ser o recurso da filantropia um auxílio importante nessa caminhada. Então assim vamos, né, a ver onde essa agenda vai desaguar. Bom, fiz um breve apanhado do contexto aqui para situar o avanço da agenda ao longo dos últimos 15 anos, deixando evidente que, primeiro, a agenda segue dinâmica, segue em movimento, segue em construção, ela não está dada, não está escrita em pedra. Segundo, justamente por ser dinâmica, essa agenda segue em disputa. Tem atores chegando e disputando espaço, narrativas, se colocando nessa agenda, e isso é fundamental. E a agenda segue tentando encontrar o seu lugar. E cada um que está nela tentando encontrar o seu lugar nela. E sim, tem espaço para fazer coisas diferentes, coisas mais alternativas, coisas menos, entre aspas, puramente mercadológicas. Então, meu convite é esse. Se você ainda enxerga essa agenda com um certo pezinho atrás, se joga nela, entra nela, para você, a partir da sua entrada, disputar esse espaço e tentar apontar para a direção que você entende ser mais adequada a essa agenda. Bom, aquele papo todo de ganhar dinheiro e mudar o mundo, embora ele siga presente, eu acho que ele é uma síntese, né? Ele já perdeu um tanto daquele brilho inicial. Por quê? Porque a gente percebeu ao longo desse tempo, desses 15 anos,
que tem muito dilema, muito trade-off nessa tentativa de conciliar esses dois mundos, esses dois paradigmas. Afinal, dá mesmo para mudar o mundo e ganhar dinheiro sem abrir mão de coisas importantes? Pois bem, só para ilustrar um exemplo disso, é toda a agenda de métricas de mensuração de impacto. Vamos lembrar, a gente dizia, o negócio de impacto precisa gerar impacto positivo, social, ambiental, como missão, ele nasceu para isso, ter um modelo de negócio, uma sustentabilidade financeira e ter uma mensuração, ou seja, ele está dizendo que está promovendo impacto positivo, ele precisa demonstrar, mensurar isso. E esse pilar da mensuração de impacto, todo mundo sabe que ele é crucial, mas quase nenhuma organização do setor paga por isso. E, obviamente, como ele não é pago por isso, não há recurso para isso, ele acaba sendo despriorizado na correria do crescimento, de venda, de acesso ao mercado dos negócios. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Estou fazendo uma constatação. Então, se não basta dizer que causa impacto positivo, se para isso tem que mensurar e demonstrar, se isso custa tempo e dinheiro, e quase sempre não é prioridade de ninguém no setor, nem dos empreendedores, nem dos investidores, nem dos dinamizadores, então, como é que a gente vai produzir evidências desse tal impacto que todo mundo diz estar gerando? Pois bem, 15 anos depois, essa segue sendo uma questão na mesa que exemplifica bem esse trade-off do slogan mudar o mundo e ganhar dinheiro. Está se priorizando ganhar dinheiro, está se priorizando pagar as contas. E eu não estou criticando ninguém, todo mundo está nessa luta, tá? E a parte da mudança do mundo, que você tem que demonstrar o que você está fazendo, está ficando para segundo plano. Enfim, falaremos mais sobre esse trade-off aqui na sequência do episódio. Bom, mas então, a agenda de negócio de impacto flopou? Bom, a meu ver, ela flopou sim, em alguns aspectos. Vamos lá, vamos explorar juntos alguns deles aqui. De novo, não tem resposta certa aqui. De novo, eu não estou cagando regra, estou trazendo reflexões a partir da minha trajetória nesse campo. Lembrando, eu estou dentro desse barco de negócio, dessa agenda de negócio de impacto desde 2013, tá bom? Então são 13 anos já acompanhando essa agenda. Então é bastante tempo já para uma agenda recente. Então, para mim, na minha visão, flopou sim em alguns aspectos. Primeiro, não ter mais a força-tarefa, que aí virou Aliança pelos Investimentos de Negócio de Impacto, que segue existindo, mas ela perdeu essa potência que ela tinha. Então, não ter essa instância aqui, qual era o papel da força-tarefa? Colocar luz no tema, traçar metas, monitorar o avanço dessas metas, mobilizar atores, fazer advocacy, tocar o bumbo, etc. Então eu sinto que a Aliança pelo Impacto, que existe ainda, ela perdeu a capacidade de pautar e de incidir sobre a agenda. Ela segue ativa, ela segue atuante. Ricardo e Vitória estão fazendo um trabalho incrível. Não estou falando das pessoas, estou falando da agenda, do conceito da força-tarefa. Perdeu essa força que ela tinha no início. Por vários fatores, né? Vários fatores. Dentre eles, a própria fortalecimento da N-Impacto, do comitê da N-Impacto. Será que é o lugar da N-Impacto fazer isso e não mais de uma iniciativa mais da sociedade civil? Será? A própria saída do ICE, que foi quem tocou esse bumbo por bastante tempo, né? E a preferência do ICE em rodar seu projeto próprio, a coalizão pelo impacto em várias cidades, etc. Ou por outros fatores. Acho que é um tema que eu, infelizmente, vejo a gente discutindo pouco no setor, que basicamente é uma discussão sobre governança. Assim, quais são as instâncias estratégicas de governança dessa agenda de negócio de impacto, de economia de impacto no Brasil e no mundo? Será que as que estão hoje aí estão dando conta desse papel? Será que elas são suficientes para isso? Acho que esse é um tema relevante, que é o que eu estou tentando levantar aqui. Na minha visão, segue fazendo muita falta uma instância que monitore o avanço da agenda, que acompanhe essas metas, que pressione os atores a fazer mais, a ir além, etc. E
pelo andar das placas tectônicas, esse vácuo, entre aspas, seguirá existindo aí no setor. Que pena. Então, na minha visão, não ter mais uma força-tarefa, tal como ela existiu ali, faz falta e é um dos elementos que eu entendo que faz essa flopada na agenda. Bom, o segundo elemento aqui, na minha visão, é que a agenda perdeu a potência e a autenticidade. Lembra aquele frescor que a gente falou há pouco? Embora a agenda tenha se capilarizado o Brasil adentro, e isso é incrível, de novo, é caminho sem volta. Ela perdeu o brilho no olho, ela perdeu o frescor, ela perdeu potência inicial que tinha, era um tema novo, mobilizava muita gente, tinha uma capacidade de engajar atores. E aí, se tudo virou impacto, se um monte de organização tentou colar na agenda de negócio de impacto, o que de fato continua sendo tal do impacto? Acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer, não é mesmo? Se todo mundo tentou surfar a onda do impacto, além dessa pasteurização que a gente teve, né, parece que a gente perdeu potência, perdeu autenticidade ao longo desses anos. O que você acha, amigo ouvinte? Bom, e temas até então novos emergiram e ganharam impulso nesse rolê. Negócios periféricos, ecossistemas regionais, né, negócios da bioeconomia, só para citar 3 aqui, dentre tantos outros. Isso é muito legal. Então a agenda, de certa forma, esse frescor, ele avançou para essas agendas mais específicas, e que seguem ativas, e que seguem fazendo coisas super legais. Mas pensa comigo, quais outras agendas específicas dentro desse guarda-chuva da economia de impacto emergiu ou tem emergido com algo com frescor, com algo que você fala, nossa, tem potência aqui? Eu gostaria de saber, me cita depois aí, amigo ouvinte. Escorre na face, desvendo disfarce. Tem voz, tem nascente, tem voz, tem corrente, tem sal na pele, no dente, no mar, na semente, tem. Bom, o terceiro elemento que eu entendo que fez a agenda dar uma flopada é que a gente saiu com a mesma narrativa, os mesmos porta-vozes, os mesmos eventos, os mesmos cases, as mesmas narrativas, com raras exceções. Então a gente foi pouco capaz, como setor, de sistematizar, de debater de peito aberto os nossos erros, os nossos dilemas e os nossos aprendizados como setor nesses últimos 15 anos. Aliás, a gente tem feito isso aqui faz tempo no podcast, tá? Mas tem pouco espaço para fazer isso. E isso fala muito sobre o nosso setor, não é mesmo? Isso deveria estar mais endereçado no setor, mesmo porque para a gente poder preparar o terreno para os próximos 5, 10, 15 anos da agenda de impacto aí no Brasil. Bom, eu confesso que tem me cansado já há algum tempo ouvir a mesma narrativa cor-de-rosa, que os negócios de impacto vão dar escala em soluções para os problemas socioambientais e blá 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 blá. Tem cansado também ouvir o que vale é a tal intencionalidade. Bom, a gente já discutiu isso aqui no episódio 261 com o querido aí Ricardo Mastrotti da BenTV. Passa lá depois para você ouvir que sem intencionalidade, sem mudança é marketing. Então, ouvir hoje, 15 anos depois do início dessa agenda, da emergência dessa agenda, que o que importa é a intencionalidade do negócio, ou do fundo, ou do investimento, em gerar impacto positivo, não dá, né? Acho que é pobre demais. A gente tem que dar um salto nisso, né? E a gente ainda escuta, tá? Isso, infelizmente. Então, esse papo de intencionalidade, boa vontade, propósito, ele foi super importante lá atrás, mas hoje dá vergonha a gente seguir nesse disco ainda. Está na hora da gente ir além, né? Ir além, sobretudo, para a ação. Acho que esse é o grande ponto que muita gente concorda aí no setor. Bom, outro elemento que eu entendo que deu uma flopada à agenda é que tem ainda temas e segmentos que seguem pouco presentes dentro dessa agenda. Bom, o guarda-chuva ampliou, a economia de impacto abarcou coisas
mais amplas, mas tem coisa que segue de fora. Por exemplo, toda a agenda LGBTQIAPN+, toda a agenda de economia criativa, vou citar só essas duas, dentre outras, tá? Aliás, elas não caberiam dentro desse conceito amplo de economia de impacto? Poxa, óbvio que sim, né? Ou o conceito de economia de impacto incorporou apenas coisas que interessam ao mercado? Apenas coisas onde há apetite de capital para investir? Acho que essa é uma boa reflexão para a gente fazer, não é mesmo? Afinal, você conhece alguma organização dinamizadora focada em impulsionar impacto social ambiental positivo junto a coletivos e organizações LGBT+, por exemplo? Você conhece alguma? Você conhece alguma que tem feito isso junto a atores da economia criativa? De economia criativa até tem uma ou outra iniciativa, tá? Mas da comunidade LGBTQIAPN+, olha, gostaria de ver coisas nessa confluência com o campo de negócio de impacto. Então, só para citar que tem duas agendas ou segmentos que seguem pouco presentes nesse alargamento do tema para a economia de impacto, dentre outros temas e segmentos que poderiam estar dentro, que está contido dentro desse alargamento. Talvez a questão do follow the money, né? Onde é que está o dinheiro, ajude a explicar por que tem segmentos que não estão contidos e outros estão contidos nessa nova agenda de economia de impacto. Bom, um outro elemento aqui que eu entendo que a agenda deu uma flopada é esse papo do E ao invés do OU. Minha visão, isso envelheceu mal, lembra? Era o E, era mudar o mundo e ganhar dinheiro, era gerar impacto positivo e retorno financeiro, e não ou. Dava para fazer as duas coisas. E esse discurso ele fazia sentido, e ele segue fazendo sentido, como síntese. Ele era convincente, não é mesmo? Mas com o tempo ele se mostrou um pouco ingênuo demais, um pouco cor-de-rosa demais. E ele mascarou bastante dilemas que a gente ao longo do tempo foi lidando, foi vendo. Por quê? Porque para funcionar na prática o tal do E, essa conciliação, todo mundo deveria estar disposto a ceder, né? Abrir mão de parte de coisas para de fato essa soma, né, ser positiva para todos. Afinal, os investidores toparam abrir mão de parte de seus retornos para fomentar o tal impacto positivo? Pois é, em geral, não, né? Em geral, na visão deles, isso é papel de governos e da filantropia. Cabe a governos e filantropia assumir esses riscos, ser o capital paciente, o capital concessional, para que as taxas de retorno fossem mantidas para os investidores. E assim, os tais investidores de impacto seguiam numa posição mais confortável, mantendo seus ganhos. Ora, se um elo da cadeia, né, não topou abrir mão de seus ganhos, coube ao outro elo, o dos negócios, os dinamizadores, ceder, abrir mão. E assim, áreas de mensuração de impacto, por exemplo, ficaram desassistidas porque não tem recurso livre para bancá-las. Áreas de assistência técnica ficaram subfinanciadas porque não tem recurso livre para financiá-las. Nenhum fundo de investimento de impacto quer bancar assistência técnica, por exemplo. Quer bancar a mensuração de impacto, por exemplo. E assim, como é que a gente espera ter um robusto portfólio de negócio de impacto pronto e escalável para acessar os cheques dos investidores de impacto? Não vai ter, óbvio que não vai ter. E pois bem, passaram-se 15 anos e a gente segue nesse mesmo ponto do tabuleiro. Não há negócios prontos e bons, entre aspas, para acessar o capital supostamente de impacto que está esperando por eles, cheques mais robustos, e segue havendo pouquíssimos atores e dinheiro para construir essa trajetória, essa ponte que prepara esses negócios em estágios menos maduros para acessar esse ticket mais robusto lá na frente. Bom, passados 15 anos, já não era para a gente estar em outro lugar nesse tabuleiro? Já não era para a gente ter, de certa forma, não resolvido, mas encaminhado melhor essa questão? Essa lacuna segue
viva até hoje. Então, acho que ajuda um pouco a explicar o meu argumento de por que esse também é um elemento de que eu entendo que a agenda de negócio de impacto deu uma flopada. Bom, o último elemento aqui que eu entendo dessa flopada é que a agenda continua sendo um papo meio elitizado, né? Papo de elite. E para mim esse ponto é muito emblemático. Por mais que a gente queira e diga que a gente quer furar a bolha, alcançar mais gente e tal, a gente segue numa bolha bastante restrita e bastante elitizada dessa conversa. A gente segue se autorreferenciando o tempo todo, dando tapinha nas costas dos de sempre, circulando a grana entre os de sempre, com alguns chaveirinhos ali escolhidos para tentar mostrar que a roda se ampliou, chaveirinhos regionais, chaveirinhos da periferia e por aí vai, a gente segue a roda na mão dos de sempre. Pensa comigo, amigo ouvinte. Quem está fora da panela da bolha e do impacto, ou nas bordas dela, vai ficar esperando que alguma porta se abra para entrar? Ou vai entrar assim mesmo? Ou vai conquistar seu próprio espaço nesse ecossistema? Bom, e ao fazer isso, qual é o efeito imediato? De um lado, a autodefesa do próprio ecossistema, porque quem lidera o ecossistema, desde os primórdios, quem está tocando o bumbo desde os primórdios, não quer perder o seu lugar de privilégio, quer perder o seu lugar de fala, seu palco. É simples assim. Por isso que eu venho falando, escrevendo sobre construir uma cena independente no campo de impacto. Porque é sim possível construir espaços alternativos que vão um pouco na contracorrente no ecossistema, no tema, mas sim, isso segue sendo algo bastante improvável hoje nessa agenda. Afinal, ninguém quer se indispor com quem está tocando o bumbo do ecossistema. Você sabe, né, amigo ouvinte? Boletos, né? Boletos. Eu sei bem como é. Então, a agenda continua sendo um papo de elite, um papo na mão desde sempre, com poucas exceções. Um papo cheio de termo técnico, cheio de termo inglês, que sim afasta quem está lá na base, quem está lá nos territórios, tentando adentrar nessa agenda. Embora isso esteja acontecendo, mas poderia estar numa velocidade muito maior, infelizmente. Então, esses são os elementos que eu trago aqui de que eu entendo que a agenda de negócio de impacto sim deu uma flopada. E aí, o que você acha? Você concorda comigo? Você discorda? Vamos debater, vamos dialogar sobre isso. Acho que a gente precisa conversar e trocar mais sobre isso. Bom, se eu fosse passar a régua aqui para tirar uma média, para fechar o episódio, do quanto a agenda de negócio de impacto flopou e do quanto ela não flopou, eu te digo que, primeiro, segue tendo espaço para construir, para criar e propor coisas diferentes aí nessa agenda. Então, você que tem um pezinho atrás, cai para dentro e constrói o seu próprio espaço aqui dentro. Tem espaço para fazer isso, tá bom? Curiosamente, embora tenha mais gente diferentona ou alternativa na agenda do que tinha lá no início dela, parece ainda haver pouca compreensão de como construir esses espaços mais alternativos e independentes dentro do ecossistema. Há muita coisa para ser feita nesse tema, tem muita oportunidade, embora a gente tem que ser muito criativo para encontrar recurso para implementar essas oportunidades. Bom, quem disse que seria fácil, não é mesmo? Bom, eu sigo nessa caminhada porque eu acredito na potência dessa agenda e na possibilidade de construir outros espaços a partir dela ou dentro dela. Podcast é um exemplo disso, assim como tem um monte de gente por aí fazendo coisas incríveis, digamos, diferentonas, alternativas. Isso me dá ânimo de seguir nessa toada. Eu só não sigo mais com aquele olhar meio juvenil, meio cor-de-rosa para a agenda, que sim, a agenda segue potente, mas também tem um monte de dilemas, um monte de contradições.
E sim, essa agenda segue viabilizando o trabalho para um monte de gente, assim como eu, pagar os boletos. Cá estamos e cá seguiremos por mais longos anos, ainda que a agenda mude de nome, seja repaginada, novos atores entrem e por aí vai. Eu sigo acreditando em pontos possíveis dessa agenda, sobretudo com organizações que estão mais na base, mais nos territórios. Isso para mim é fundamental, sobretudo Brasil adentro, tá? É por aí que eu tenho cada vez mais ido, é por aí que a Baru Inovação Social tem trilhado. Para citar um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo com o Fundo Casa, a gente está apoiando o Fundo Casa a olhar para a sua carteira das duas chamadas da TEIA, que foi uma chamada recente, 2025 e 2026, apoiando iniciativas da bioeconomia Brasil adentro e olhando para elas e vendo quais desses projetos barra organizações estão mais sintonizadas com essa agenda de negócio de impacto. E olha, tem coisa super interessante aí. Boa parte delas tem digamos, um pezinho nessa agenda de negócio de impacto, ainda que não se reconheça como tal. E aí sim eu vejo uma oportunidade incrível de trazer novos atores para dentro dessa agenda, que eles se identifiquem como parte dessa agenda e que venham a disputar esse espaço e amplificar entendimentos e fazeres dessa agenda de negócio de impacto. Aí sim, aí eu vejo potência, aí eu vejo o frescor que tem faltado nessa agenda. Bom, então é isso. Não esquece não, tá, de botar 5 estrelinhas aí no teu tocador do podcast. Ajuda demais a gente aqui. Ajuda aí a espalhar a palavra, divulga algum episódio que você gostou. Manda aí sugestão de pauta, de temas, de pessoas para a gente convidar para trocar ideia no e-mail fabio.deboni@gmail.com. Esse é o nosso Pix também. Quiser dar uma fortalecida, colocar uma caixinha aí, será super bem-vindo, tá bom? Então é isso. Valeu demais, se cuide, um abraço e até a próxima.